Saudação, gente bonita. Mata Atlântica de Ouro Preto, 7 horas e 56 minutos da manhã. Mestre Leider aqui falando. Hoje são 5 de dezembro de 2024. Normalmente, nesse horário, eu tô quase chegando em São Bartolomeu. Por que eu resolvi sair até agora? Porque eu acordei com crise de ansiedade. E aí fui cuidar das minhas aves, né? Alimentar elas, tal, ver se tá tudo bem. Alimentei os cachorros. Fui atrás de informações. Se informar, gente, nem sempre é uma coisa que agrada. A ignorância realmente é uma bênção. É claro que é uma bênção de curto prazo, mas como uma droga, né? Ela aparentemente faz a gente se sentir bem, mas nos faz mal. É possível essas duas coisas caminharem juntas. Na verdade, a maioria das drogas funciona assim, né? A gente se sente bem, mas elas nos fazem mal. Principalmente essas que a gente usa em contexto de adicção. Mas enfim, não é sobre isso que eu vou falar. A camarada Ana Valéria me mandou um vídeo do Martianov. E claro, né? Fui dar uma olhada. E uma coisa que está ficando cada vez mais claro para mim é que as coisas vão piorar muito em 2025. Tem uma série de sinais deixando claro que as coisas vão piorar bastante. E não só no âmbito da guerra, porque a guerra vai escalar. Não tem como ela não escalar. Mas no âmbito da sociedade, de um modo geral, a ONU soltou um alerta que a capacidade dela de alimentar as populações famintas para o ano que vem é no máximo a metade. Quer dizer que o ano que vem vai ser um ano de fome. Globalmente falando, vai ser um ano de fome. E uma série de coisas indicam nesse sentido. Nós temos um problema na cadeia de suprimentos que não foi resolvido desde o fim da pandemia. É um problema grave na cadeia de suprimentos. Eu posso falar sobre isso porque eu estou de um dos lados da cadeia de suprimentos. Ainda que pouco, eu produzo alimentos. Quero produzir muito mais, mas qual que é o meu problema? Como entregar esses alimentos? Veja, eu tenho que caminhar 7,5 km até chegar no povoado mais próximo. Você pensa, mas só ter um carro que eu não tenho, ou meio de transporte, parece que vai chegar um carrinho que aí vai me permitir transportar bastante coisa, mas o problema não é esse. O problema é, eu entrego esses alimentos para quem? Quem vai comprar de mim? E quem vai distribuir? As cadeias de distribuição foram afetadas de maneira muito severa durante a crise da pandemia. Muitas empresas quebraram. A logística foi destroçada. O sistema de armazenamento também. O Brasil foi orientado ainda mais para o agronegócio, o que implica dizer fome. Porque o agronegócio não produz comida, ele produz ingredientes para produção de ração para alimentar animais no estrangeiro. E o que ele produz de comida, tipo trigo e arroz, exporta. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o Brasil exporta trigo e arroz. Em tese, isso é comida. Só que o agronegócio brasileiro prefere exportar. Então o agronegócio é fome. E graças às políticas do governo Temer, e foi para isso que deram o golpe, né? Bozo, a situação pró-agronegócio foi ainda mais ampliada. O que deixa as coisas mais difíceis. Deixa eu só passar isso aqui e eu continuo. O Bolota perdeu a vergonha, agora ela nem tenta vir escondido. Ela vem comigo mesmo de toda forma. Acho que ela entendeu que
né? Eu a considero um bom cão. Então, ela vem comigo, mas vamos voltar. Essa questão da produção de alimentos. Hoje, estamos falando de alimentos, não estamos falando de ração, ingrediente para ração de cachorro, de gado, de aves, não. Estamos falando de alimento, comida. O que é comida no mundo? Essencialmente trigo e arroz. Os grandes exportadores de arroz são todos eles nas BRICS. E o maior exportador de trigo do mundo é a Federação Russa, que vai aumentar a produção esse ano. Agora, aqui no Brasil, nós temos problemas evidentes. Certo, temos problemas graves. Passa pelo esvaziamento do campo por conta de políticas neoliberais contínuas, acesso a crédito, a tecnologia. O grosso, Brasil passa mais de 300 bilhões de reais por ano para o agronegócio, que, como eu disse, produz fome, desmatamento, dano ambiental. Ele não produz comida. Quer dizer, não sei se você for um boi, um porco ou uma galinha, aí ele produz comida. Isso tem que ser estrangeiro. Então, a tendência é que 2025 seja um ano difícil. A fome deixa as pessoas irritadas. Num mundo que já não está pacífico. Olha, gente, choveu demais essa noite. Choveu demais mesmo. Por isso que tá água e lama para todo lado. Choveu muito mesmo. Mas voltando aqui. A tendência de um ano difícil se soma ao fato de que o Brasil ainda está preso no centrão, cara. Parece que eles aprovaram a tal lei lá que permite a qualquer homem ter um filho, né? Porque se 1% dos casos de estupro são efetivamente punidos, e se a mulher agora se recusar a ter o filho do estuprador, ela vai ser punida, na prática o centrão, os evangélicos, né, estão agindo com a bancada de defesa dos estupradores. Então, se passar por isso é sempre muito difícil, mas hoje eu vou mostrar para vocês ai, nossa senhora, o que eu tenho que fazer. Tem que subir no meio do mato. Aqui dá para subir. Subo no meio do mato. Coloco o bastão na frente, por caso tem uma cobra ou coisa parecida, e vamos seguindo. Mas vamos descendo o tal estatuto do nasciturno, né? Que é uma palavra desses crentes, desses evangélicos e dos extremistas de direita a qual se subordinam. Isso significa que a mulher perde completamente o controle sobre o próprio corpo e que o Estado passa a defender o estuprador. Cara, isso é uma lei que a Arábia Saudita não tem. Isso nos coloca na ponta da vanguarda do atraso moral, ético. Eu venho dizendo há muito tempo que essas bobagens woke identitaristas, que essas palhaçadas tipo Marcha das Vadias, colocariam em risco todas as mulheres desse país. E é exatamente o que aconteceu. É aquilo que eu venho falando há muitos anos. Cara, isso vai dar ruim. Quem vai pagar por isso serão as mulheres. Dito e feito. Sabe, depois de Ele Não, Ele Nunca, Marcha das Vadias, Marchas do Orgulho, políticas woke identitaristas, esse é o resultado que a gente colheu. Era o esperado. Por que era o esperado? Olha, se eu falei que ia acontecer e não foi só eu, muita gente alertou. A minoria não comanda a maioria.
Se a maioria é de conservador, se a maioria é de religioso, safado, se cada vez mais gente está conectada à bancada evangélica, era natural que isso fosse acontecer. A vontade da maioria prevalece. Mas não adianta falar, né? Não adiantou nada. Pelo contrário, as pessoas ficaram com raiva de mim, me acusando de ser misógino, de ser homofóbico, de ser não sei o que então. E eu falando, vocês estão sendo burros, vocês estão sendo ignorantes, vocês estão sendo estúpidos. Me acusar, usar o ad hominem, não vai resolver o problema. Bom, resultado, aconteceu o que a gente previa, tanto nos Estados Unidos como aqui, certo? O preço das palhaçadas woke identitaristas está e será pago pelas mulheres, pelos trabalhadores e pela gente preta. Como era se esperado, né? Se tivesse parado para pensar um segundo, é igual a tal Constituição no Chile. Fizeram a Constituição no oba-oba, garantindo 1 milhão de direitos e não sei o que, toda modernosa. Resultado, quando ela foi para o plebiscito, foi rejeitada. E essa gente, ela não consegue compreender que é uma minoria. Fica tão presa dentro do círculo de imbecis que ela construiu em torno de si, acreditando nas bobagens que ela mesma fala, alimentando uns a estupidez dos outros, que não consegue perceber como de fato o mundo funciona. E aí o resultado é esse. Mas, Leide, o que isso tem a ver com geopolítica? Tudo. Porque se você soma o perigo da fome causado pela interrupção da cadeia de financiamento e abastecimento e pelo agronegócio que produz e exporta ingredientes para alimentar animais de outros países, você tem uma crise social em gestação. E uma crise social profunda em gestação. E evidentemente uma crise social paralela a uma crise econômica, ela não produz bons resultados. Essas duas crises, elas se retroalimentam, uma piorando a outra. Certo? Ok, isso não é um caso do Brasil só. É um caso ainda mais dos Estados Unidos. Mas é um caso cada vez mais também da Europa. O Ocidente e o mundo ocidentalóide, ou seja, a América Latina, está passando por uma fase perigosa da existência. Certo? Na verdade, a bacia do Atlântico está perdendo o seu poder. Para os Estados Unidos é a decadência, mas eles alcançaram o auge. Para a América Latina é a decadência, sem nós nunca termos alcançado o auge. As nossas elites subalternas trataram de tornar esse continente um lugar horrível. O México parece que vai dando seus pulos, o Brasil também, mas o Brasil não sei se de maneira sustentável, né? O Brasil por enquanto depende do Lula. Eu vejo gente supostamente nacionalista, supostamente de esquerda, ironizando, ó, o crescimento no PIB de 0,9% no trimestre. Ó, esse PIBinho. Mas só 2 países do G20 tiveram um crescimento maior que esse. Mas as pessoas não resistem, né? Elas têm que criticar Lula, têm que criticar o PT. Então, nada para essa gente é o suficiente. Se tivesse crescido 10%, mas vai tudo para os grandes. Então é o tipo de gente que não interessa o que aconteça, tá ruim e a culpa é do PT. É quase igual aquele meme. Sabe, dá dó, sério, sinceramente. Essa gente fica falando para convertido, e por isso ela não cresce. Mas mesmo assim ela incomoda, ela perturba, ela constrange, ela atrasa. Certo, é uma coisa horrorosa. As pessoas não conseguem simplesmente fazer medidas propositivas. E essa questão de grupos supostamente soberanistas, supostamente nacionalistas, supostamente de esquerda, sendo a esquerda que a direita gosta, os soberanistas que os entreguistas sonham,
ela é muito grave, porque ela imobiliza vários atores que de outra forma poderiam ser importantes na construção da mudança. Certo? Porque nós precisamos mudar. Evidentemente que o nosso modelo baseado em uma sociedade de consumo está esgotado. Mas como mudar com essa gente avara e mesquinha? E eu não vou nem falar do mercado, cara. Eu vou nem falar do mercado. Eu estava vendo... Alguém teve o bom senso de fazer a pergunta que qualquer jornalista deveria fazer, né? Quem que é o mercado? Aí foi ver que é o mercado que está pessimista, o mercado que projeta indicadores ruins, não sei o que errou nas 3 previsões que eles fizeram. As 3 últimas previsões que eles fizeram estavam erradas. E aí foi ver esse mercado é 130 pessoas. Nós somos um país de 215 milhões de habitantes, 215 milhões de brasileiros, mas cujo destino é ditado pelo mercado, que são 130 pessoas. Cara, aí fica difícil, né? Até a Miriam Leitão reconheceu que isso é um despautério, um despropósito, que nem faz sentido. Aí você vai ver, o desemprego diminuiu, a fome diminuiu, a renda aumentou, mas o mercado está muito pessimista, o mercado está insatisfeito. O Guedes, perdão, eu confundo os idiotas. O Roberto Campos Neto, ele fez 80 intervenções para tentar salvar o real na época do governo Bolsonaro e nenhuma durante o governo Lula. Aquele cara está conspirando contra o país, a sociedade e a economia brasileira. Certo? Isso é o tal Banco Central Independente do Temer. Cara, o Temer é um demônio. Eu não sei se ele é mesmo servo do demônio, se ele cultua o demônio, se ele de fato é satanista, mas ele é o demônio. Você vê as medidas dele, independência do Banco Central, reforma do ensino médio, reforma trabalhista, reforma previdenciária, entregar o pré-sal para os estrangeiros, lei das bets. Cara, tudo que aquele homem fez desgraçou alguém, desgraçou uma parte grande da população brasileira. Aquele homem é a definição de uma desgraça, no sentido religioso do termo, que não tem a graça de Deus. Certamente tem as bênçãos do demônio, do Satanás, né? O Temer, o papel do Temer na história desse país ainda tem que ser estudado. Fernando Henrique Cardoso era um traidor entreguista, mas é um deslumbrado, né? O Bozo também era um entreguista, só que é burro, jumento, pessoa de inteligência limítrofe. Agora, qual desculpa o Temer tem? Qual o perdão que você pode conceder ao Temer? Nenhum. Certo? Não há desculpa nem perdão possível ao Temer. E eu não sei quando ele finalmente vai ser chamado para o inferno. Porque normalmente essas pessoas costumam viver bastante. Certo? Inclusive na minha fé disse que Deus deixa essas desgraças aqui fazendo hora extra na esperança que ele se arrependa. Mas não vai acontecer. Fernando Henrique Cardoso não vai se arrepender nunca. Temer também não vai. O Bozo, ele não é capaz de um arrependimento sincero. Ele tem medo de ser preso, né, de tal, mas ele não se arrepende dos defeitos que fez, de ter dito o que disse. Mas comparado ao que fizeram Fernando Henrique Cardoso e Temer, o Bozo é quase que só uma chateação, né? Comparado a esses dois. De toda forma, é por pensar nessas coisas que eu evito falar de política nacional. Porque realmente não dá, cara. É muito difícil. A gente não consegue se acalmar. Você veja, eu não precisava descer no povoado hoje. Eu tô descendo porque eu tô no meio de uma crise de ansiedade. E aí eu não consigo ficar lá sozinho. Não consigo. Tem que andar para ver se eu melhoro. Se eu consigo fortalecer a minha cabeça. Mas é difícil e era desnecessário. Sabe, a gente fica pensando no que está acontecendo no Brasil. Para e passa o que anda acontecendo no mundo e a gente não consegue ser otimista.
De verdade, não dá para ser otimista. A pessoa que está muito otimista agora, ela está mal informada. Certo? Eu sou um realista esperançoso, não um otimista. Eu vou tentar me acalmar, encerrar o vídeo por agora. E assim que eu conseguir respirar direito, eu quero falar sobre a Rússia. Fiquem bem, até mais.